Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu vou aqui discutir com os irmãos um texto que está no manancial. Esse texto chama-se Exercitando o Contentamento. Então, não fui eu quem escrevi. Esse texto, ele faz parte do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi daquilo que a gente vai ler, tá bom? Então, eu gostaria que nós começássemos a nossa meditação aqui orando. Senhor Jesus, em teu nome, pedimos a tua bênção para que possamos entender o que tu tens a dizer para nós sobre contentamento. É importante que sejamos contentes em todas as situações e que tu possas nos ensinar isso hoje. É em teu nome que rogamos. Amém. Então, irmãos, o texto que nós vamos ler da Bíblia é Filipenses 4, de 10 a 13. E o texto diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, esse texto aqui chama-se Exercitando o Contentamento. E o versículo escolhido foi justamente o 13, que diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é muito comum nós vermos esta frase em para-choque de caminhão, em adesivos de carro, em chaveiros, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Como se fosse uma espécie de patuá, de uma frase do positivismo, né? Que de tanto a gente repetir posso todas as coisas, a gente vai conseguir todas as coisas que a gente quer. É como se fosse uma simpatia. Então, essa frase é muito conhecida por aqueles que leem a Bíblia e por aqueles que não leem. Inclusive, tem pessoas que usam essa frase e nem sabem que ela pertence ao livro de Filipenses e que está na Bíblia. Então, nós vamos discutir um pouco hoje o exercício do contentamento. Então, o texto do manancial diz assim, que a gente tem um desafio, que é viver contente nesse mundo que nos induz ao descontentamento o tempo inteiro. Então, em cada coisa que você olha, você é desafiado a ficar descontente. Então, você vai e compra um celular em 12 vezes, ultra, mega, top, plus das galáxias. Não passa 3, 4 meses, já tem um celular mais moderno. Você compra uma geladeira, daqui 2, 3 meses já tem outra com outros recursos, e assim o fogão, a geladeira, a roupa, enfim. E tudo isso vai gerando em nós um descontentamento, porque a gente nunca tem o último modelo. Fora outras coisas, né, que a gente é desafiado o dia todo a ficar descontente. É como se sempre tivesse faltando alguma coisa. Enquanto a gente não encontra esta alguma coisa, a gente vai estar sempre vivendo plenamente a busca dessas coisas e a gente deixa de viver plenamente a nossa vida. Então, o texto aqui diz que o apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias. Então, não é que isso, onde ele acordou e já sabia. Não foi do dia para a noite, mas foi durante a caminhada dele, que foi cheia de lutas, de privações, de tribulações. Então, o contentamento não é algo que se adquire sem esforço. É um aprendizado diário, é o processo de uma vida inteira. Então, o Prisca Lessa disse aqui, nesse nosso texto, que há pelo menos 3 aspectos necessários para o desenvolvimento
do contentamento. Então, o primeiro deles é a privação. Então, o contentamento de Paulo, ele floresceu em meio à privação. Então, é nesse solo difícil, árduo, cheio de necessidades, difícil de arar, onde muitas bênçãos de Deus florescem. Então, em vez de ficar reclamando, lamentando a falta, a gente precisa aprender a lidar com a privação. Isso é muito importante, porque senão a gente fica murmurando o dia inteiro e todo dia, porque as coisas não estão acontecendo, porque a gente está sendo privado de muitas coisas que nós queremos. O segundo aspecto que o texto fala aqui é em relação à gratidão. Então, mesmo Paulo sendo preso toda hora, sofrendo privações, sendo açoitado, ele sempre tinha um motivo para agradecer. Ele aprendeu a ser grato. Então, ele enxergava tantas razões para render graças a Deus, que as suas aflições se tornavam leves diante de tudo que vinha acontecendo. E a terceira coisa que o Priscalessa diz aqui nesse texto é que a gente também exercita o contentamento na devoção. Então, cultivar uma vida de leitura e oração é muito importante, é fundamental para a gente exercer esse contentamento em relação a Deus. Pois o descontentamento sempre cria raízes no coração, onde a palavra está sendo semeada. Então, ele diz aqui no texto que o desafio é árduo, é difícil, mas é possível viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, eu gostaria aqui de fazer um resumo daquilo que eu entendi. E o que eu gostaria de colocar é assim, que no versículo 12, desta tradução aqui que eu li, diz assim, estou instruído. Mas em outras traduções dizia assim, já aprendi. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia que o contentamento era uma arte que precisa ser aprendida. Então, ele disse, eu já aprendi. Então, nós também temos que aprender. Porque muitas vezes nós agimos como se fôssemos criancinhas, sabe? Uma criança que tem acesso a todos os doces ou a todos os brinquedos. Olha, tudo é seu. Só que ela começa a chorar desesperadamente porque ela não consegue levar todos os doces e todos os brinquedos embora. Então, isso causa angústia e ela chora. E é muitas vezes assim que a gente age. Por quê? Porque nós não aprendemos a sermos contentes. Porque a nossa natureza humana, ela é inclinada para o descontentamento. Então, Deus está disposto a nos ensinar a sermos contentes em toda situação. Porque o Senhor fala que a gente não tem que ficar murmurando. A gente não tem que ficar reclamando de nada. Então, Ele está disposto a nos ensinar a sermos pessoas contentes, felizes, satisfeitas com o que temos. Mas nós temos que ter uma disponibilidade pessoal para querer aprender isso. Porque o Senhor não vai nos impor o contentamento. Então, nós temos que, como o apóstolo Paulo, dizer, olha, eu já aprendi, eu estou disponível para aprender. Outra coisa que é importante, que foi discutido aqui, é que estar contente com o que a gente tem não depende das circunstâncias, de forma alguma. Porque assim, quanto mais a gente tem, mais descontente, mais a gente quer. Eu não sei se os irmãos lembram de um homem chamado John Rockefeller. Este nome deve ser trazer a lembrança a muitos dos irmãos aí. Não é do meu tempo, né? Ele, na verdade, ele morreu em 1937, já com 97 anos. Mas este homem, ele era um empresário da indústria petrolífera. Então, ele trabalhava com óleo, petróleo, essas coisas. E ele, assim, ele tinha um patrimônio de 330 bilhões de dólares. Imagine quanto dinheiro isso é. Assim, aliás, eu nem sei imaginar.
mas era muito, muito, muito dinheiro. Então, Rockefeller era um dos homens mais ricos daquela época. E uma vez perguntaram para ele, Rockefeller, o que é preciso, quanto precisa de dinheiro, qual é o valor, a quantidade de dinheiro que é necessário para a pessoa ser feliz? E ele disse assim, só mais um pouco. Então, assim, ele tinha um patrimônio de 330 bilhões de dólares, mas para ser feliz ele precisaria só de mais um pouco. Parece exagero, mas nós somos assim também. Então, se nós temos um vestido, queremos dois, se temos um relógio, queremos um melhor, se temos uma casa, queremos reformar, não tá boa. Então, eu não estou dizendo aqui que nós não temos que evoluir, ter coisas boas, coisas novas, lutar para estudar mais, para aprender mais. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós temos que ser contentes, estar satisfeitos, felizes com o que temos. E óbvio, buscar o melhor, o progresso é maravilhoso. Mas nós temos que ser gratos e contentes com aquilo que nós temos, né? Que o Senhor tem nos propiciado. Então, muitas vezes também agimos como uma criança que estava muito tempo internada num hospital e era Natal. E ela viu na televisão um culto de Natal. E ela ficou extasiada, maravilhada e muito emocionada. E a enfermeira disse para ela, mas essa é uma história tão antiga, né? Todo ano passa a mesma coisa, o filme de Jesus, Jesus nasceu. E ela disse, mas você não conhece Jesus, você não está contente porque ele nasceu. E a enfermeira disse, mas como você sabe que eu não conheço? Aí ela disse, porque você nunca está contente. Você sempre está triste, você nunca está satisfeita com o que tem, com o dia. Então, muitas vezes, assim, falta-nos, inclusive, gratidão, né? Então, a gente acorda e fala, nossa, que frio, ufa, que calor, nossa, dormi mal, ai, não, o leite está frio, o café está fraco, a condução está cheia, então a gente está sempre reclamando, sempre murmurando. E aqui em Provérbios 15, 16 e 17 diz assim, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Olha só como a palavra nos instrui, né? Então, assim, nós temos que ser gratos com tudo que o Senhor faz por nós. Então, meus irmãos, aquilo que eu entendi é assim, que nós temos que reformular os nossos valores, né? Nós precisamos aceitar esse processo de mudança dos nossos valores, para que possamos ser gratos com aquilo que o Senhor nos dá, com aquilo que Ele nos propicia, com as misericórdias do Senhor. Porque quando a gente reclama, quando a gente não está satisfeito, quando a gente ainda não aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, é porque não cremos que o Senhor tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. O contentamento nasce em meio à privação, mas não floresce sem que haja gratidão e devoção. Então, eu me despeço aqui, muito grata por tê-los na minha companhia, por compartilhar aquilo que eu entendi. Termino com um abraço fraterno, com o nosso abraço de ursa e, lógico, com a nossa palavra de ordem que é saudades.